A união constrói, a fofoca destrói. Somos o povo de Deus, devemos sempre ser unidos, pois nós somos do Consolador e não podemos ser vencidos. Assim começa a letra de um dos nossos hinos. De uma forma simples, podemos dizer que união é a soma de esforços com o mesmo objetivo, em uma mesma direção, com a mesma finalidade. As fofocas, os comentários inconvenientes e maldosos, por sua vez, caminham em sentidos contrários. Há uma prática que, ao invés de construir, somente destrói. Portanto, não podemos ser vencidos por este costume que tanto mal traz, tanto a quem pratica quanto aos que são por ele atingidos. Infelizmente, no mundo em que vivemos, há fofocas, mentiras, calúnias, injúrias, e tudo isso desagrada a Deus e aos seus santos, porque isto não pertence ao reino dos céus. No entanto, esta igreja é o reino dos céus nesta terra, e não pode de maneira nenhuma haver estes sentimentos, tanto na igreja como nos obreiros, no trabalho dos coros e orquestras, onde os irmãos e irmãs se reúnem para glorificar e louvar a Deus. É preciso haver união para que nossos santos possam receber a adoração que lhes é dirigida, ainda mais pelo fato de ser um local sagrado. Precisamos concentrar nossos esforços para respeitar estes santos e também para criar um ambiente saudável para todos os participantes. Lembre-se do que Jesus disse em São Mateus, capítulo 18, verso 20.
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por estas palavras entendemos que nos ensaios e nas apresentações de nossos coros, Jesus estará presente entre nós, mas na condição de todos participarem dos trabalhos verdadeiramente unidos, com o mesmo propósito de servir e amar, e nunca com comentários desnecessários e fofocas que quebram a harmonia de um ambiente sagrado. Ainda sobre esse assunto, lembramos que foi publicado pelo nosso santo irmão Aldo, no boletim número 1299. Está havendo muitos comentários a respeito da vida alheia, e isso tem me entristecido, uma vez que a Santa Vó Rosa não está contente com tais comentários. Por isso, como sei que todos os irmãos têm a intenção de agradar a Deus e a Santa Vó Rosa, peço que sejam bondosos, tenham amor para com o seu próximo. Se não se tratar de ofensa grave ou desobediência à doutrina, precisam saber perdoar por si só. Caso se trate de um pecado mais grave que venha escandalizar a igreja, deve escrever comunicando o fato à direção. Porém, não faça comentários sobre a vida alheia e serão grandemente abençoados pelo nosso Deus e o Consolador. Outro belo ensinamento sobre a inconveniência das fofocas é o que está em Salmo, no capítulo 1, verso 1. Bem-aventurados o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer significa zombar, ridicularizar, debochar. Essas práticas somente causam desunião, divisões, dissabores e tristezas. A bem-aventurança prometida neste salmo significa um ministério cheio de bênçãos, porque o regente, corista ou músico, bem-aventurado, tem o seu louvor aceito no reino dos céus, e como recompensa uma vida coberta pelo manto divino protetor do nosso Deus e dos seus santos. Pertence o meu viver, é minha santa poderosa que guarda o meu viver. Quem domina minha vida e o meu querer, ela é quem ilumina toda minha alma e todo meu ser. Eu vivo alegre e contente, porque
na igreja vim a nascer. Foi o maior presente que de Deus pude receber. Eu sei que muitas lutas tenho que enfrentar para esta grande alegria em minha alma conservar. Eu creio na Santa Forrosa. Ninguém no mundo me vencerá. Eu confio em nosso irmão Aldo. Sei que ninguém me vencerá. Todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, muito bom em nossa
rosa nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção. Companheiro meu, companheiro seu, de bom em nossa vida, que nos aconteceu. Companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que nosso Deus nos que o nosso Deus nos deu. Antes de passar para a mensagem, eu vou fazer a leitura de um depoimento de fé da cidade de Araguaína, no Tocantins, em 24 de março de 2018. Assim nos escreveu nossa irmã Vanusa Vitória de Brito. Meu filho Davi de Brito Souza, ao se aproximar de uma cerca de arame, onde havia caído um fio de alta tensão, segurou no arame com as duas mãos e ficou preso no fio da cerca, recebendo a descarga elétrica. Ao ouvir seus gritos, clamei por nossos santos. Corri e coloquei minhas mãos sobre a mão dele e também fiquei com as minhas mãos presas na cerca. O vizinho veio e colocou suas chinelas de borracha sobre as nossas mãos e desgrudamos, mas fomos jogados longe. O vizinho estava descalço e com as suas mãos cheias de barro molhado, ficou também com as mãos presas nos fios. Ele gritou para nós jogarmos sobre as suas mãos
a câmara de ar de borracha, jogamos e ele desgrudou. Meu filho e o vizinho tiveram pequenas queimaduras nas mãos, mas nada de grave nos aconteceu. Agradeço e glorifico a Deus Pai, a Jesus Nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, pelas bênçãos recebidas, e assina a senhora Vanusa Vitória de Brito, resido em Araguaína, no estado do Tocantins. E agora, irmãos, nós vamos para a mensagem. O valor das nossas reuniões e da obediência à doutrina e disciplina de nossa Igreja Apostólica. Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador e o Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, receberam a missão de santificar um povo para Deus, ensinando a todos os que crescem a viver de acordo com os preceitos da santa doutrina, da disciplina e em consagração e santificação. Cada um dos que formam fielmente esse povo apostólico terá, ao final de sua vida terrena, a felicidade de herdar a glória celestial e de estar para todos sempre no reino da luz, da paz e do verdadeiro amor, onde não existe dor e nem o sofrimento, mas júbilo, alegria e felicidade. Pois bem, irmãos, os irmãos já imaginou a grandeza desta doutrina? Nós temos ensinos dos céus, de Deus. Nós aprendemos com Jesus. Nós aprendemos com o próprio Deus. Por isso se diz que esta igreja tem direção teocrática. Porque o próprio Deus é que governa a nossa igreja. Para isso foi enviado o Santo Espírito Consolador, que Jesus prometeu há tanto tempo, irmãos. E nós fomos um povo privilegiado de receber esse Consolador em nosso meio, para nos revelar a vontade de Deus. Os irmãos já imaginou que coisa importante? Então, irmãos, por que não obedecer esta doutrina? Como não? São preceitos de Deus, leis de Deus, imposta à nossa vida para a nossa formação espiritual, para que o dia que Deus nos quiser na sua glória, nós estejamos devidamente prontos. Obedecer a Deus, irmãos, é a coisa melhor que existe, obedecer a Deus. Suas leis são gostosas, suaves, agradáveis, boas. Para santificar a nossa alma. Justamente para nos dar o direito da nossa morada eterna na sua glória. Então vejam os irmãos, que sem obediência não existe santificação. Ninguém consegue santificar a sua alma se não obedecer esta doutrina. E sem a santificação, ninguém consegue ver a glória de Deus. Então, esta doutrina, para nós, é um presente de Deus.
que veio para nos tornar a sua imagem e semelhança. A doutrina que só faz bem. A doutrina que só faz a pessoa feliz. Então, obedecer à doutrina e à disciplina é servir a Deus. E isto é bom para quem? Para nós, irmãos. É bom para nós. Porque a pessoa que obedece a Deus é a pessoa mais feliz. Porque ele tem consciência. Tudo que eu aprendo na minha igreja, eu obedeço com alegria, com fé. Porque eu quero a minha alma com Deus. Eu quero habitar na glória celeste. O dia que eu deixar esse corpo, eu quero estar cercado de anjos, para no momento exato da minha partida eu vou embora para Deus. Feliz. Para viver, irmãos, em um paraíso rico e belo. Vocês já imaginaram o que é os céus? Um ambiente de paz, de alegrias e de muitas felicidades. Irmãos, é uma coisa infinita, não tem fim. Belezas encantadoras. A riqueza que eu estou falando é a riqueza de paz, de alegrias, de felicidade, sempre. A vida deste corpo terá o fim. Todo mundo sabe disso. Chegará o fim para a vida do corpo humano de todas as pessoas. Agora, os irmãos, imagina a hora que a pessoa deixa o corpo, ele ter essa grande vitória nas mãos. De ter a honra, a glória de habitar no paraíso de Deus, na casa de Deus, no reino celestial. Você já imaginou a pessoa viver num ambiente que não existe uma vírgula, nada que incomode uma pessoa? Irmãos, vale a pena investir. E o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa são os reveladores da palavra de Deus, transmitindo a todos nós os conselhos divinos, santos, sábios, valorosos, que nós recebemos para a nossa vida, para vivermos felizes todos os dias de nossa vida aqui na terra e sempre na glória de Deus, como está dizendo aqui, né? Para preparar um povo para o Pai Celestial, Jesus nos deu um caminho de fé e esperança, a Igreja Apostólica, e através da Santa Avó Rosa nos legou a sua doutrina e a sua disciplina como regra de boa conduta e boa moral, a fim de que possamos ter os meios necessários para nos santificarmos, vivermos em paz e para que a cada dia possamos crescer na fé, no espírito, no conhecimento do bem e da verdade e sermos ricos da graça de Deus, vivendo em união com muita coragem, paciência e todas as virtudes do Espírito Santo. Então é uma glória para a igreja ter uma santa de Deus que cuida de nós, que nos orienta para nós viver unidos como uma família de Deus, tendo em nossa vida, em nosso coração, a lei de Deus, amando o nosso próximo, vivendo em paz neste ambiente sagrado, como família de Deus, como filhos de Deus.
cheios de fé, cheios de paz, de alegria. Irmãos, o reino de Deus começa aqui, nesta igreja. Começa aqui o reino de Deus. Nós já estamos neste reino, e daqui para a eternidade. Então é importante a pessoa ser fiel. Irmãos, o que valeria para nós estarmos numa igreja que não exigisse nada de nós, que nos deixasse no pecado? Não tinha sentido nenhum. Por isso que nós devemos agradecer a Deus todos os momentos da nossa vida pela igreja que nós temos, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, que cuida de nós, que nos ajuda a entender, dá entendimento. Esta igreja tem entendimento, tem fé verdadeira, porque a fé, ela só tem validade quando é verdadeira, acompanhado das boas obras. Esta é a fé que tem validade. E nós temos esta fé acompanhada das boas obras. Entenderam? Temos paz, temos alegria, temos consolo, temos tudo, irmãos, nesta igreja. Então diz aqui ainda, Deus Pai espera de todos nós. Deus Pai espera de todos nós. É necessário que sejamos dedicados à igreja e também à Santa Avó Rosa, à Santa Doutrina e ao Santo Irmão Aldo, pois eles nos legaram exemplos maravilhosos de vida e de santidade, além da doutrina e disciplina que nos santifica, que santifica o viver dos filhos de Deus. É necessário também valorizar as reuniões de nossa amada igreja, para que delas, participando com interesse e fé, possamos receber as mensagens dos céus que são transmitidas através dos púlpitos, na sede e nas congregações, e dos boletins internos da igreja, através dos nossos hinos de louvor e pela oportunidade de nos reunirmos em perfeita convivência e união entre todos os apostólicos, pois assim é no reino dos céus, onde existe perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Assim sendo, é de bom senso que aprendamos na igreja a conviver em perfeita harmonia. Irmãos, por que o reino de Deus é lindo? Porque entre os santos de Deus impera o mais nobre de todos os sentimentos, que é o amor. A harmonia entre os santos é uma coisa impressionante, porque impera no espírito de todos os santos o amor. Irmãos, o amor é o sentimento mais belo, é um ambiente harmonioso, de alegria, por isso tem paz, por isso tem felicidade. E sendo nós filhos de Deus, nós não podemos ser diferentes, irmãos. Porque esse ambiente é de Deus, precisa existir esse sentimento tão bonito no coração de todos. De saber fazer o bem, de saber amar ao próximo, de saber respeitar as pessoas, de saber tratar as pessoas bem. Tão bonita uma pessoa acolhedora, que sabe acolher as criaturas, as pessoas como pessoas, sem acepção de pessoa, de raça, de cor, de posição social. Isso é uma coisa importante na vida da pessoa, a decência de uma pessoa que respeita todo mundo, desde uma criancinha de berço ao mais idoso. Para ele, todo mundo é igual. Isso é uma coisa bonita na vida da pessoa, o bom trato. A pessoa ser agradável para todo mundo, ter atenção, ser uma pessoa carinhoso. Isso não custa nada, é tão bonito o carinho. A pessoa saber receber todo mundo, seja quem for.
Não existe ninguém melhor do que o outro. Irmãos, para Deus tudo é igual. Não importa que ele tenha a profissão que for, não importa quanto ele ganha, não interessa. Para Deus todo mundo é igual. E para nós também deve ser. Viver nesta igreja num ambiente de harmonia, de paz e de felicidade, porque nós estamos professando que somos filhos de Deus, que somos guiados por uma santa, que somos orientados por um profeta de Deus. Então está aqui, doutrina, né? E o santo irmão Aldo, pois eles nos legaram exemplos maravilhosos de vida e santidade, além da doutrina e disciplina, que santifica o viver dos filhos deles. Eles deu exemplo. O nosso querido irmão Aldo, ele atendia as pessoas iguais. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele atendia qualquer pessoa de igual maneira. Nós também devemos fazer assim. Nós temos doutrina que nos ensina a viver uma vida digna, uma vida honrada, uma vida bonita, uma vida perfeita. Então, vocês imaginam se todo mundo se empenhar e obedecer estas coisas que nós temos na nossa igreja? Que beleza, irmãos, é, na verdade, o céu na terra. Uma só alma, uma só coisa, porque nós aprendemos iguais. Se cada qual se empenha, se esforça para ser uma pessoa consagrada a Deus, então uma igreja consagrada, que merece as bênçãos de Deus, que Deus pode ajudar ainda mais, porque é o que Ele quer fazer. É poder ajudar nós todos, irmãos, constantemente. E, se possível, de igual maneira. Esta igreja precisa ser mais do que uma luz para este mundo, irmãos, que tanto precisa da graça de Deus. Esta igreja precisa ser uma luz a raiar neste mundo. Para quem quiser ver uma igreja santificada, olhe para cada um de nós. Aonde vocês estiverem, na sua casa, no trabalho, onde for, com a sua maneira de ser, vocês têm que estar pregando para alguém. Nós temos que estar pregando para alguém com a nossa maneira de viver. Não é chegar lá e insistir com a pessoa, mas viver uma vida digna, uma vida honrada, uma vida santificada de um apostólico de classe. Um apostólico que honra a sua igreja e tem por empenho de dar um bom exemplo de filhos de Deus. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. E o sal da terra, quer dizer, tem que dar exemplo. Entre igreja, um ambiente de harmonia, um ambiente de paz, um ambiente que seja, na verdade, o céu na terra. Em todos os pontos de vista da doutrina e da disciplina. A pessoa tem que pôr na cabeça: eu honrarei a qualquer custo a doutrina da minha igreja, a qual eu amo profundamente. Jamais eu arredarei o pé, jamais eu vou quebrantar as leis da minha igreja, que é lei de Deus. E Deus eu quero honrar na minha vida. Não me custa nada, porque isso só é bom para mim. Eu que vou ganhar com isto. Proponho e faça isso, num geral, num todo. Porque exemplo nós sempre tivemos. Nós tivemos aqui a pessoa do irmão Aldo, que a gente conheceu há tantos anos.
deixou o legado, deixou o exemplo para nós seguir e vivermos felizes, em harmonia e em paz, como filhos de Deus. Porque, irmãos, qualquer que tiver maldade no coração ligada à sua vida, ainda está muito longe de Deus. E a pessoa que é infiel, ele não tem fé, ele vai orar, ele tem consciência que a sua oração não vai ser atendida. Na hora que ele mais precisar pedir, ele não tem coragem. Porque ele está consciente que Deus sabe de todo o seu procedimento, porque ninguém se esconde de Deus. Dedicados à igreja, como está aqui, irmãos. Pessoa dedicada à igreja, a pessoa tem amor à sua igreja, às reuniões da igreja. Hoje é dia de reunião, eu vou para a minha igreja buscar os recados de Deus, porque lá tem. A Santa Avó já mandou os recados dela para mim, e eu vou lá. Se empenha, se esforce para estar presente nas reuniões. A pessoa tem que pensar, a Santa Avó enviou os santos de Deus para nos trazer tantas coisas boas. Então eu vou buscar mais fé, eu vou buscar entendimento, sabedoria, consolo, conforto e paz para a minha alma, porque eu preciso disso para vencer. E a pessoa vem para a igreja com aquela alegria no coração, com aquela fé viva, que os santos de Deus estão presentes e veio para lhes ajudar. E a pessoa só perde uma reunião se for por um motivo de força maior, está trabalhando, tem que estudar, tem uma precisão muito grande não é, que lhe impeça a vir na reunião. Mas se a pessoa estiver disponível, ele vem mesmo. E vem com alegria. Chega na igreja, faz uma oração. Meu Deus, te agradeço muito por estar aqui neste momento tão grandioso para mim. Onde eu vim para te louvar, te glorificar, pedir as tuas bênçãos para a minha saúde, para a minha vida, para a minha família, para a igreja. E a pessoa tem aquela alegria, irmãos, e não perde uma reunião por nada. Mas a pessoa desanimada, que não valoriza, para ele tanto faz como tanto fez. Se ele vir na igreja, tudo bem, se não vir, para ele é a mesma coisa. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja não, eu estou um pouco cansado, vou dormir um pouco. Chega outra reunião, hoje eu vou aproveitar, vou dar um passeio em tal lugar. E assim vai indo. Irmãos, isto não é certo. A pessoa tem que ser dedicado, amoroso, porque as bênçãos de Deus estão em função do amor de cada um. Então diz aqui, é necessário também valorizar as reuniões da nossa amada igreja, para que delas participando, com interesse e fé, possam receber as mensagens dos céus, que são transmitidas através dos púlpitos, na sede e nas congregações, e dos boletins internos da igreja, através dos nossos hinos de louvor e pela oportunidade de nos reunirmos em perfeita convivência e união entre todos os apostólicos, pois assim é no reino dos céus, onde existe perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Assim sendo, é de bom senso que aprendamos na igreja a conviver em perfeita harmonia. Foi o que eu já expliquei. No entanto, prezados irmãos e irmãs, se não vigiarem, os cuidados da vida e as tentações poderão prejudicar a sua santificação. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, conforme registrou
São Mateus, no capítulo 6, verso 25 em diante, ao dizer: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo o que haveremos de comer, ou o que haveremos de beber, ou com que haveremos de vestir. Pois bem sabe o vosso Pai Celestial que vos precisais de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a pessoa diz: eu vou na igreja, vou cumprir a minha obrigação, vou cumprir a minha devoção, depois essas coisas depois eu faço. Compreenderam? Então é muito bonito a pessoa dedicada, a pessoa amorosa, a pessoa que valoriza as coisas de Deus. Então diz aqui ainda: com essa recomendação, Jesus quis ensinar que não estáis sobre a terra para que viverdes imersos em pensamentos e em coisas materiais, riquezas, glória, ostentação, pois sois filhos de Deus, e Ele vos dará o que for preciso para a sua vida. Assim sendo, procurem se preocupar mais com a sua vida espiritual, sendo esforçados a cada dia em se apresentar a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com seu espírito cheio de virtudes e de santidade, sendo que, ao final da sua vida, será este o tesouro que deverão apresentar a Deus o Pai. Irmãos e irmãs de todas as idades, deem valor às nossas reuniões para que possam adquirir toda a nobreza da alma. Nossas reuniões, como o santo irmão Aldo afirmou, conta com a presença de santos e anjos enviados por Deus para trazer as virtudes, bênçãos e graça dos céus aos fiéis que se apresentam com o coração humilde e sincero, desejando esta graça preciosa. Quando nós reunimos em nossos templos, promovemos uma ligação espiritual perfeita, pois o momento e ambiente são perfeitos e de paz para que eles nos alimentem espiritualmente e possamos aprender mais como servir e amar a Deus e aos seus santos. Participe de nossas reuniões constantemente e só falte por um motivo muito justo. Cumpra seu ministério de obreiro ou membro do coral com amor e dedicação e sejamos unidos como são unidos os santos e anjos da glória de Deus. Jesus, nosso Senhor, cumpriu o que prometera aos seus discípulos, quando lhes disse que enviaria o Consolador para ensinar a sua doutrina, que é a mais perfeita em matéria de religião, que ensina a prática do bem, que educa, moraliza e santifica aquele que vive de acordo com o seu Evangelho. Hoje estes ensinos nos dados por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo são divulgados nas reuniões da igreja e por meio do programa A Hora Milagrosa na rádio e internet. Por todos estes motivos, estimados irmãos e irmãs, creia que a Igreja Apostólica nasceu dos céus e que para os céus voltará com todos os que forem fiéis aos seus ensinos doutrinários e que souberem guardar em seus corações tudo quanto aprendem através desta obra de caridade, amor e fé. Então, esta doutrina é adorno. Esta palavra adorna o espírito, irmãos. Quanto mais a pessoa é fiel, dedicado, mais o espírito dele é um espírito, irmãos, privilegiado, de bons sentimentos, de qualidades bonitas, de honradez, de sinceridade. Enfim, ali está concentrado, naquela vida, todas as coisas bonitas. Não é que um espírito precisa para entrar na glória de Deus. A dedicação. A pessoa vem na igreja, ele leva o espírito confortado. Aquele conforto, alegria, paz, tudo, aquele espírito abastecido, irmãos, da graça de Deus, revestido da graça de Deus. E a pessoa sempre tem ânimo e alegria de estar neste ambiente.
Ele esquece de tudo quando chega na igreja, a pessoa esquece. Se às vezes tem problema em casa, a pessoa esquece daquilo e leva o seu espírito alimentado, o alívio, o conforto, a fé, a força, o ânimo, tudo. É aqui que se busca essa riqueza. Cada vez que a pessoa vem na igreja, ele leva o espírito enriquecido da graça de Deus. Por isso é uma pessoa alegre, satisfeito, feliz, não tem desânimo, não tem nada. Porque, irmãos, é uma propriedade de Deus e Deus ajuda aquela pessoa. O irmão já imaginou, aonde você estiver andando, trabalhando, vocês todos ser vistos por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e Irmão Aldo, com alegria. Vocês já imaginou eles olharem para nós e ficar satisfeitos, alegres e felizes conosco? É uma pessoa que dá valor às coisas de Deus. Ele não despreza as coisas de Deus, mas ele se esforça, tanto para estar presente nas reuniões, como para ser uma pessoa fiel. Porque não adianta nada uma pessoa estar na igreja e ser um infiel. É pior do que se ele não estivesse na igreja. Compreenderam? O gostoso de ser apostólico é ser fiel. Porque é isso que nos dá alegria, é isso que nos dá paz, é isso que nos dá esperança. É isso que nos dá força para vencer. Porque para estar numa igreja que ensina a verdade, que esclarece tudo, e a pessoa ser um infiel, irmãos, Deus me livre. Porque não é possível a pessoa resistir à mensagem desta igreja. Não tem cabimento a pessoa que ouve e aprende o que aprende, e ele não dá valor e aquebranta aquilo na vida dele. O que vale estar na igreja? Não tem valor nenhum a frequência de uma pessoa infiel. Porque a consciência bate, a doutrina bate no coração da pessoa e ele sente de estar acovardando, não é? Sendo ensinado, sendo orientado e não valoriza aquilo, pisa por cima de tudo. Jesus não garantiu salvação para infiel, mas ele disse: aquele que for fiel até o fim será salvo. Compreenderam? E agora eu vou ler aqui a respeito da união da família para terminar a reunião. E amanhã tem mais. A doutrina que temos anunciado está firmada nos ensinos que Jesus, nosso Senhor, nos legou através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nós, apostólicos, devemos respeitar os ensinos que estes santos de Deus nos legaram, os quais têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas. Para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem e no que se constitui a unidade espiritual no seio da família. É a prática religiosa efetiva dos ensinos desses santos de Deus, como temos recomendado a todos, viver no amor e no temor do Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, quem quiser ser bem-sucedido em seu lar e na vida em família, precisa viver em união e praticar a doutrina que lhes é ensinada. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou, e que enquanto estiver em nosso meio, esteve em nosso meio a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, muitas vezes a ele se referiram, conforme está registrado em São Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Eis o que disse nosso Senhor Jesus: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram
os ventos e precipitaram-se contra aquela casa, mas ela não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa, e ela desabou, e a sua ruína foi completa. Prezados irmãos e irmãs, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é suficiente. É necessário também praticar os ensinos de nossa igreja em seu viver, preceitos estes de grande valor que nos foram legados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus. Assim se faz necessário, se desejarem de fato alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viver na terra. Aconselhamos a todos quantos desejar ter um lar e uma família feliz e abençoada, que cultive em seus corações o amor e a união e se respeite mutuamente, agindo assim terão mais sabedoria para serem humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminui ou enfraquece a sua fé em Deus Pai e nos seus santos, e coloque em primeiro lugar na sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que receberam na igreja, preceitos estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Viva no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenha a unidade espiritual na família, respeitando-se uns aos outros. Os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar seus pais e buscarem manter o respeito entre seus irmãos da casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o apóstolo São Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sendo, sejam dedicados à prática do bem e não perca a graça de Deus que está em vossos corações. Todos estes preciosos ensinamentos nos foram legados por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz, e constitui a base fundamental de uma vida com Deus feliz e abençoada. Irmãos e irmãs, construa a sua casa na rocha e não na areia. Vivam a doutrina e a disciplina da igreja todos os dias de sua vida e jamais serão decepcionados ou derrotados. Lembre-se de que construir a casa na rocha é viver em paz, união, em obediência à doutrina e em santificação. Aceite esses conselhos com amor e humildade e serão felizes e abençoados. Temos tudo nas nossas mãos, irmãos. A pessoa que está nesta igreja e não é feliz precisa fazer um exame de consciência, porque nós temos tudo que nós precisamos para sermos criaturas santificadas. Irmãos, dotadas de todos os princípios do Espírito de Deus. Temos tudo. É uma igreja que tem uma riqueza em doutrina e disciplina. De modo que nesta igreja não pode haver desunião, pessoas maldosas que falam, que criticam, que zombam, que fazem essas coisas. Isso não é para uma pessoa de Deus. Irmãos, as pessoas de Deus têm caráter. As pessoas de Deus são honradas. As pessoas de Deus são sinceras, são puras, são verdadeiras. É a coisa mais bonita numa pessoa. É você olhar na pessoa e ver as qualidades da pessoa. Pessoa, como diz o ditado, uma pessoa de peso, quer dizer qualidade, honrado, honra a palavra que fala, trata todo mundo bem, não custa nada. As coisas de Deus é muito fácil, irmão, não tem nada difícil. Não existe dificuldade em ser fiel a Deus. Quem é fiel a Deus tem todas essas qualidades que mostrou esse boletim. Não tem como sair daqui. Mas para ser fiel, precisa ser humilde. Se a pessoa não for humilde, ele não santifica, irmãos. Ele vai a trancos e barrancos.
E às vezes se salvar é por misericórdia. Agora a gente tem que salvar por honra, por mérito, porque fez, porque praticou, viveu aquilo que foi ensinado. Então é salvo por mérito, salvo porque é uma pessoa honrada, mereceu. Compreenderam? Agora, se precisar salvar por misericórdia, é mais difícil, irmãos. Não é? A pessoa ser arrastado ali porque não é por misericórdia. E é assim que Deus abençoe a todos.